basicamente estão preocupadas com 3 riscos. Não quer dizer que não existam outros. Eu acho que existe uma diversidade de outros riscos aí para a gente se preocupar. Mas, basicamente, as empresas estão preocupadas com 3 riscos básicos. Primeiro, o trabalhista, né? Eu acho que esse vem no topo da pirâmide realmente. Eu acho que a maioria das pessoas ou das empresas que nos procuram ou que eu converso aí todo dia estão relacionados a esses riscos, a essas preocupações em relação aos riscos trabalhistas. Tem uma preocupação que isso é um pouco mais novo, mas é uma preocupação em relação à reputação. Quando eu falo reputação aqui, tem a ver com imagem, tem a ver com risco de se associar a, por exemplo, uma empresa que não está legalmente estável no Brasil, ou que talvez tenha algum problema relacionado com máfia. E quando eu falo máfia, gente, não estou falando nada de Al Capone, não. Eu estou falando máfia, basta a gente olhar para alguns dos nossos políticos, tá? Então, essa preocupação com a reputação, ela tem sido mais recente, e acho que isso é muito em decorrência daquelas ocorrências de lava-jato e assim por diante. E depois riscos financeiros, né? E aí risco financeiro tem alguns desdobramentos, né? Seja isso antes de contratar um terceiro, ou seja até durante a execução de uma obra ou a execução de algum serviço que seja ali contínuo, né? Será que esse cara tem condições de seguir esse projeto? Será que esse cara consegue arcar com todas as despesas? Ele tem fluxo de caixa para isso? Então existe essa preocupação também. Eu não sei, o Paulo, tem mais pergunta aí? Tem sim. Qual o principal risco trabalhista que você vê na contratação, Rodrigo? Cara, olha, risco trabalhista eu acho que também tem bastante, né? Acho que riscos trabalhistas aí tem diversos. Mas eu acho que aquele que fica mais latente, e pelo menos eu vejo mais as empresas se preocupando com isso, é justamente ser acionado depois de um desligamento ou alguma coisa nesse sentido, né? Que aquele funcionário daquele terceirizado se desliga, e aí ele entra com uma ação, seja para pedir vínculo empregatício, ou seja, principalmente, às vezes, para pedir horas extras e coisas que tangem ali esse processo trabalhista. E até aí, as empresas que contratam, né, que terceirizaram o processo, não deveriam se preocupar com isso, afinal ele está acionando o patrão dele ali, né, ele está acionando a empresa na qual ele trabalha. O problema é que, muitas vezes, solidariamente, a empresa que está tomando o serviço acaba sendo responsável, né? E aí, Paulo, isso me faz